Bom dia. Minha cabeça anda bem confusa. Que de certa forma, quando eu acordei, depois do golpe que eu havia recebido, eu não estava ali no mesmo canto, no mesmo lugar. Eu ainda cheguei a ouvir barulhos, pessoas falando. Depois eu acordei num lugar vazio, escuro. Parecia noite, mas não era noite. Parecia o silêncio do nada. Não, eu não fiquei com medo, fiquei atordoado, meio tonto, perdido nos meus próprios pensamentos, uma confusão, um turbilhão de coisas passaram na minha cabeça. Mas de uma maneira também já diferente, de uma maneira, não sei como explicar, não é rápida nem clara, mas eu via cada momento de uma vida inteira passando, como se eu estivesse em frente a um aparelho, olhando, vendo, assistindo. Isso, de certa forma, não me fez ficar mais confuso, mas mais esclarecido. Esclarecido porque eu, ao mesmo tempo, eu fazia ali um resumo, que era a minha vida. Uma vida toda passada em minutos. Como grande a gente pensa que vive vários anos fazendo várias coisas para que se passem apenas em alguns segundos. Segundos, porque não tive a sensação de serem minutos nem horas. Segundos apenas. De uma maneira tão eficaz, tão clara, que enquanto eu assistia a tudo aquilo, não que eu me julgava nem criticava, mas que eu conseguia absorver cada instante, de cada erro, de cada acerto, de cada comemoração, de cada tristeza. O curioso é que passava rápido, mas em cada cena, cada momento, eu conseguia olhar os detalhes, refletia sobre cada um deles, como se fossem horas, horas de reflexão. Nunca havia me pegado assim, nesse tipo de pensamento, de reflexão. E agora estou aqui, falando, ouvindo e vendo. Ou seja, eu estou vivo, de qualquer forma eu estou vivo. Porque tudo aquilo que eu fazia ainda faço. Com uma vantagem de poder ponderar, de poder refletir aquilo que eu executarei e não executar e depois refletir. Tudo há uma transformação no universo, no mundo, nas nossas vidas. Uma transformação necessária, absoluta, diferente. Assim como a lagarta que entra no seu casulo e sai totalmente transformada em borboleta. Uma lagarta feia
uma largada disforme. Chega a ser nojenta. Mas quando arrebenta o seu casulo, aquilo que aprendia, aquilo que a apertava, pressionava, ela sai com uma sensação de liberdade absoluta, de poder abraçar o mundo com suas pequenas asas e poder voar libertadoramente, sentindo a natureza, sentindo o vento, sentindo o ar, sentindo aquele mesmo oxigênio que ainda a faz viva, no entanto, de outra forma, em um outro corpo, em uma outra veste. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço o momento. Perdão e graça. Bem-vindos, co-irmãos de nossa Federação Universal. Keshla, sou um porta-voz. A quinta estrela mais distante. Somente para acalentá-los num vislumbre humano totalmente desnecessário. Há uma situação que deveria ser normativa, normalizada entre todos vocês. Muito mais situações em registros, muito mais imagens, documentos, laudos, estarão cada dia mais chegando para algo que já deveria ser corriqueiro, normal, entre todos vocês. Alguns, de fato, manipulados, mas isto se faz pelo fato de uma ordem com peso negativista que existe em todos os lugares. Uma fração pequena, porém que pode atingir, ao contrário de sua proporcionalidade, um grande número de atingidos, pois são seres com menos evolução espiritual e até mesmo de experiência. São seres pequenos em suas próprias fundações e emoções inteligentes.
não no sentido de desenvolvimento, mas no sentido de terem uma aptidão a ser trabalhada. Não julguem, não condenem, nem critiquem. São seres que necessitam de simplesmente mais compreensão. Assim como vocês foram um dia ignorantes em suas próprias ideias. Fatos, vídeos, fotos, testemunhos em número crescente, para que grandes representatividades possam refletirem em suas próximas ações, mostrando tão grande é o universo, reunindo seus habitantes, suas tecnologias muito mais superiores, algumas, poucas, mas algumas até belicosas. Mas hoje não se faz mais necessário o uso de nenhuma delas por parte de nenhum de nós. Chegamos a um patamar visivelmente pacífico, de integração e interação com todas as raças de diferentes setores. Temos muito o que fazer ainda, uma varredura. Temos muito a discutir, pois aqueles que estão preparados e já foram escolhidos ainda necessitam de alguns esclarecimentos, pois não atingiram o ápice de que se necessita para o contato. Ainda amarrados em raízes primitivas, terrestres, não conseguem ou não querem discernirem a existência, não chamados de seres super avantajados em seu desenvolvimento de inteligência, mas de serem desenvolvidos em seu próprio espírito. Esses mesmos representantes temem uma balbúrdia, uma catástrofe generalizada. Mas essa intenção não discorre daqui para aí, mas sim o inverso. De qualquer maneira, querem mostrar a sua relevância
seu brio de poder sobre coisas inclusive desconhecidas a tanta essa maioria que se apresenta inerte, que se apresenta receosa. Mas tudo se fará claro, justificável, à medida que forem apresentando essas novas informações que outros menos representativos virão a demonstrar. Vocês têm todas as ferramentas para que se autoajudem sem precisar de representantes superiores assim ditos. Saudações. Bom dia, caríssimo. Na paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, transformações em vossas vidas, assim como o irmão relatou sobre o ocasionado da singela borboleta, se faz necessário e urgente a todos os corações mais enebriados, incontidos em suas sensações vivas, para que se abra aquele casulo fechado em que se auto-colocou para um voo livre de sua natureza. É difícil, muitas vezes, largarmos de valores materiais, pois ainda sois a matéria, ligada à matéria, em uma proporção matemática. São poucos ainda, a minoria, que podem fazer essa distinção e esse caminho inverso no valor material. Povos inteligentes, raças não ditas superiores, mas em desenvolvimento eterno, com o princípio da ajuda moral, estão se fazendo presentes a cada momento do vosso dia. Alguns arautos, benevolentes, condizentes e escolhidos, assim o serem, para que possam ser ouvidos, compreendidos, e que se faça a visualização de um vislumbre amoroso, fraterno, unindo todos os tipos de raças, credos, culturas e formas inteligentes. A inteligência, muitas vezes, não se dá na própria cabeça, mas vem da inteligência amorosa. Aquele que reconhece a hora do acolhimento, a hora da compreensão, a hora de abrir o seu coração e acolher aquele mais humilde que ele mesmo, aquele mais necessitado. Não materialmente, mas espiritualmente falando.
Quantos afundados em sua própria riqueza metálica do dinheiro não se vê afundado na sua humildade, sem valorização espiritual, e ao contrário, justamente opondo-se a esse quadro, aqueles mais humildes, às vezes sim entristecidos por não terem alcançado a sua riqueza material, que é imputada pelos valores humanos terrenos, mas há um grande espírito por dentro, inteligente o suficiente para o acolhimento do próximo, a expansão do próprio amor e o compartilhamento da caridade. O que é a riqueza, enfim? Pobreza nunca existiu, se fores ver na verdade. A riqueza está no espírito. A pobreza no cerne material. Pois aquilo que se leva é um estado de espírito eterno, com seus conhecimentos, suas aprendizagens, sentimentos acolhidos pelo coração. Sigam os passos do conhecimento fraterno e da exaltação da alma em sua pureza simples, terna, fraterna e acolhedora. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 9, a questão é de número 460. Além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos? Resposta dos Espíritos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bastante contraditórios. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Algumas vezes, muitas vezes, pessoas desde os princípios, são isoladas, são internas em casas especializadas, psiquiátricas, ou antigamente só isoladas no seu próprio quarto, por serem consideradas loucas. Mas é porque não havia um preparo para essas pessoas, que muitas vezes eram médiuns, nem existia a palavra também médium, para se compreender o que se passava com essa pessoa, que ela tinha essa agucidade, de sentir o outro lado, o lado espiritual, falando mais alto. E como não havia na época um estudo ainda, alguém que pudesse levar a essa pessoa um entendimento melhor, não maior, mas um pouquinho melhor do que poderia estar se passando ali, a pessoa simplesmente era considerada louca e ela mesma acabava de entrar nessa, entre aspas, essa loucura, que aprendia cada vez mais por não saber administrar a parte dela, material, com essa parte da influência espiritual. Muitas vezes uma influência de mentores,
que estavam ali começando um trabalho de ajuste, né, para que outros pudessem ter essa visualização, né, esse vislumbre de um novo momento que se aproximava, que era o estudo do Espiritismo. Mas hoje em dia, passado já anos e anos, isso ainda não mudou para muitas pessoas, né? Muitas pessoas ainda confusas, ainda desconexas, né, na sua própria consciência, por não aceitarem ou não procurarem ou ignorarem, né, que existe hoje a chamada mediunidade comprovadamente, né, realística em todas as religiões, porque a religião, né, essas ditas igrejas, cultos, casas, foram todos instituídos pelo homem, né? A religiosidade é uma só, né? Existe o mundo material e o mundo espiritual. Cada um vai tratar à sua maneira, né? Dentro dos seus parâmetros de crendice, de cultura, de história. Então devemos respeitar a todos, mas eles acabam afunilando num único momento, um momento que temos a certeza de que não estamos sós. Tanto que existem, hoje em dia, né, vários meios, várias ferramentas para que nós possamos estar acessíveis a essas informações, mas muitos ainda, talvez por medo, por ignorância, não querem ver, não querem enxergar e não querem acessar. Seria bom, né, se todos pudessem ter já uma cabeça mais aberta a um momento que nós saímos da escuridão, por exemplo, da Idade Média. Hoje, a informação é muito mais rápida, é muito mais acessível, é muito mais aberta. Falei Idade Média, mas coloca aí anos 60, anos 50 também, não faz tanto tempo assim dentro, né? Próximo aí do nosso século. São coisas de 100 anos, 50 anos atrás, que hoje não dá nem para se comparar a velocidade com que a informação chega, de como ela chega, para que possamos abrir mais, cada vez mais a nossa cabeça, inclusive os nossos sentimentos, nossos corações, para que possamos não ficarmos mais contraditórios nos nossos próprios pensamentos, para nós podermos ficarmos firmes em convicções que existem, tanto na matéria quanto no espiritual. Quanto mais pudermos chegarmos a essas informações com pessoas idôneas, pessoas esclarecidas, estudadas, porque, infelizmente, no mundo ainda em que vivemos, dito moderno, ainda tem muita coisa primitiva da ganância, do estrelatismo, do vislumbre, do orgulho pessoal, da vaidade. Então, devemos acompanhar informações de pessoas serenas, de pessoas confiáveis em seus estudos, em suas informações, né? Porque sempre haverá um pouco de nós e um pouco deles. Estamos vivendo sempre em companhia dos nossos amigos invisíveis, seja por afinidade, seja por obsessão, seja por cobrança, seja por compartilhamento amoroso, mas estão sempre conosco. Agora, é fácil, né, culpar, de repente,
porque eu estava com o obsessor, por isso eu fiz isso. Não, mas e sua parte racional, humana, material? Onde estava essa hora? Nós ainda temos o nosso próprio controle racional, controle baseado em leis, para que se faça uma sociedade organizada, para que se faça uma sociedade educada, ponderada, equilibrada, dentro desse mundo material, dentro dessa materialidade. Temos, sim, influências fortíssimas do mundo espiritual, por justamente estarmos nessa convivência, né, a todo instante. Mas é o que eu estou tentando dizer aqui, né, justamente dentro desse contexto, né, que ao invés de termos duas ideias que se combatem, por que não serem aliadas? Se a gente percebe que estamos com sensações negativas, sensações de uma pressão que me sufoca, onde está o meu anjo da guarda nessa hora? Que eu nunca lembro dele. Não por culpa dele, mas por culpa do encarnado. E se esqueceu do seu anjo da guarda, se esqueceu de orar, né? Cadê a frase orai e vigiai? Você nem ora e quer que se vigie. Então, e lógico, existem esses seres obsessores, né, de profundezas obscuras, que se aproveitam desse momento, né, e confundem a cabeça, ajudam a confundir a cabeça das pessoas. Mas essa pessoa, tendo um mínimo de noção, ela deveria ficar mais introspectiva, fazer suas autoavaliações, suas autocríticas, suas autoponderações, voltar a ter uma rigidez de autoeducação, de autoconhecimento, voltar a fazer uma oração de coração, não só para, entre aspas, se salvar, mas para poder acolher os irmãos ignorantes que estão influenciando. E quanto mais amor esses irmãos receberem, quanto mais luz esses irmãos receberem, menos conflitivos eles vão se tornar. Mais receptivos à luz e à compreensão de que eles também estão em evolução e precisam fazer o seu próprio caminho, haverá de ser. Então, sempre que nós começamos a nos sentir mal, angustiados, entre em oração. Não oração de apenas pedir ajuda, 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 me ajuda, me ajuda, mas sim, vou fazer uma oração para emissão de amor, emissão de sentimento fraterno a esses seres que precisam mais, muitas vezes, do que eu mesmo. Então, quanto mais luz, compreensão e amor esses seres espirituais receberem, maior a compreensão deles, do que eles devem seguir, assim eu fico cada vez mais leve, para que eu também possa raciocinar melhor, trabalhar a lógica humana, o meu material, condizente com cada situação que eu passo. Assim, a gente vai deixando uma incerteza de lado, tendo mais certeza a cada dia de que não estamos sós. Graças a Deus. Natureza colorida aos olhos de Deus, natureza bem que está a alegria do Senhor. Natureza colorida como ela deve ser, natureza bem querida, o amor do Senhor. Graças a Deus. Olha você.
Meu preto velho fazendo desenho nessa casa do Nosso Senhor Jesus. Oh, meus filhos, quantos pensamentos de uma vez nessas cabeças de vocês. Vocês querem saber de coisas que ainda não aconteceram. Vocês querem saber das coisas que ainda estão lá na frente. Meus filhos, nem esse povo que fala que sabe que vai chover, certo? Que a chuva não chegou. Aí eles falam depois que teve uma interferência do ar quente, que não sei o que. Meus filhos, se preocupa com hoje. Se preocupa com aquilo que você fez e não ponderou. Se preocupa com aquilo que você errou, que você se machucou, mas que teve ali um aprendizado, aquilo não repetir. Isso sim, meus filhos, é prever um novo futuro. É prever aquilo que vai chegar de novo, do mesmo jeitinho que foi. Mas agora, meus filhos, por um aprendizado que você já teve, você sabe a resposta. Você sabe aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. Aquilo que deve ser falado e as palavras que machucam. Você vai saber fazer a distinção, fazer a diferenciação e saber usar cada qual no momento certo. É assim, meus filhos. Porque a chuva, ela vem de uma maneira ou de outra, ela chega e moia de todo jeito. Meus filhos, vocês se preocupam ainda com as coisinhas pouquinhas e esquece de olhar o resto, que é muito maior do que aquilo que vocês imaginam. Foi falado mais uma vez aqui do aprendizado espiritual, do mundo espiritual. E quando nós falamos mundo, é um mundo mesmo. Ele é gigante. Não é pitiquim, pitiquim, não. É que nem o mundo 6. Só que diferente. E nós está ladinho com vocês. Alguns, como também foi falado, e não foi só no aprendizado de hoje. Em outras casas também se fala isso. Outros médios também levam a isso. São os aprendizados que nós temos no dia a dia em como fazer a coexistência desses dois mundos. Não pode viver isolado. Porque o outro lado também não vive isolado. Façam uma ponderação, meus filhos. Cuida do seu material, cuida também do seu espiritual. Ah, mas não acredito. Não resolve nada. Procurei um, procurei outro. Só tem esses dois, filho? Continua procurando. Como você acabou de falar, é um mundo que você tem aí diante de você. E você procura 2, 3, ou um mundinho pequeno seu, enfim. Oh, meus filhos. Olha, nós que tá aqui, nós amigos, somos mentor, nós procura ajudar todos vocês com as intuição, instruindo seus anjinhos da guarda. Mas vocês, meus filhos, vocês têm que fazer a parte de vocês. Se proteger nas rezas. Não importa de qual religião você adentrou. O que importa é o que você tem no seu coração.
A fé que você leva com você. Mas é uma fé, meus filhos, que tem que ser ponderada, justa. Não aquela fé de troca. Eu só vou acreditar se acontecer isso. Só vou passar a crer se acontecer aquilo. A fé não é assim, meus filhos. A fé é uma força que você tem interiormente dentro de você mesmo, muito poder. A fé não remove montanha, meus filhos, como vocês falam. A fé é muito forte dentro de cada um de vocês. Vocês só têm que trabalhar vocês mesmos para poder crer na sua própria fé e poder remover cada um de vocês as suas montanhas. Vocês ficam tudo com a paz do Mestre Jesus e o amor do nosso Pai. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus.